Nesse momento, hoje são 19, Sara? Hoje é 18, não? Hoje é 19, ô Luquita? Hoje é 18. 18 de maio de 2026. Nesse momento, eu quero trazer uma mensagem impactante, profunda, pesada a povos, línguas e nações. Eu já disse em vários vídeos que vim a esse mundo na finalidade de desenganar a população do mundo inteiro que se encontra no engano satânico. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, no Brasil e nos demais países, pois tem pessoas me assistindo no mundo inteiro. A minha tarefa é pesada, não é simples, eu tenho sofrido barbaridades. Coitado do irmão ou da irmã que achar que tem contato direto com Yahweh e que Yahweh fala direto com ele ou com ela. Não tem nem ideia do que estão fazendo. Pois Satã, ele é astuto, ele se passa por Yahweh e falam com as pessoas, e as pessoas se exaltam e acham que Yahweh está falando com elas. Isso é pesado. O inimigo, ele tem várias formas de enganar, e o engano é pesado. Esse vídeo, essa live, é uma live pesada. Eu irei dizer para vocês o que vocês jamais imaginaram. Observa que no vídeo que eu gravei, o meu primeiro vídeo, YHWH e o absurdo das religiões, que eu disse, o nome do Altíssimo que nos criou é um tetagrama hebraico, Yod-He-Vav-He, que no português é YHWH. Mas aí eu disse, a pronúncia do nome do nosso precioso Altíssimo é Yahweh. Eu disse que o tetagrama em hebraico é Yod-He-Vav-He, e em português era YHWH. E a pronúncia do nome do nosso superior que nos criou é Yahweh. Mas eu não disse que o Yod-He-Vav-He, que o YHWH era verdadeiro. Observa. O que acontece? Eu vou ter que fazer uma explanação para vocês entenderem. Eu fiz uma parábola. Que a pessoa, para pegar um frango para fazer um almoço, jamais essa pessoa vai jogar pedra no frango. Ele vem com um punhadinho de milho, o frango na inocência, achando que essa pessoa é boa
e que vai cuidar dela, ele vem no milho. Mas a finalidade da pessoa é cortar o pescoço do frango fora. Assim fez os tradutores da Bíblia. Assim eles fizeram. Eles consumiram, com a maioria dos manuscritos originais, e o pouco que eles utilizaram como isca, o pouco de verdade que eles utilizaram como isca, eles manipularam nas literaturas que eles fizeram. Tanto Torá, Cabala, Alcorão, Talmud, Taná, todas essas literaturas são enganos satânicos. Hoje se fala muito na gramática e o povo acredita na gramática, ou seja, no que está escrito. Mas foi a maior arma de Satanás nesse mundo aqui, foi a gramática, foi as escritas. Pode ver que eu recebo informações preciosas do meu precioso Yahweh, por intermédio dos seus mensageiros, e as pessoas só acreditam se encontrar na gramática. E sendo que a gramática é satânica, porque a maior arma de Satanás foi a escrita, a literatura. Agora vem um homem leigo, porque só estudei a 4ª série primária, assim mesmo não concluí, porque não tive condições financeiras de concluir, mostrando para vocês o que vocês jamais imaginaram. Mas aonde está a minha fonte? O Supremo Yahweh é a minha fonte. Os mensageiros de Yahweh é a minha fonte. Eu estou subindo, junto com a Sara, uma enorme ladeira. Vocês não têm nem ideia dessa ladeira. Ela é pesada. E Yahweh já me deu garantia total que eu vou conseguir subir a ladeira. E já deu garantia que a Sara também vai conseguir subir essa ladeira. Que assim seja. Porém, não é uma coisa simples. É a coisa mais difícil no mundo do que você já imaginou. É séria a coisa. Agora, eu tenho pena das pessoas que acham que são mensageiros e que recebem mensagens de Yahweh. É Satã se passando por Yahweh. No futuro, essas pessoas vão chorar de forma amarga. É triste, mas o que eu posso fazer? Eu tenho pena, porque uma coisa é o perdão, porque essas pessoas que hoje estão me apedrejando, estão me torturando de várias formas, no futuro, quando elas souberem da real situação, vão vir desesperada me pedir perdão. Eu vou perdoar com toda certeza. Porém, o perdão é uma coisa e o crime cometido é outra coisa. Por isso que eu falo, gente, a coisa é mais séria do que se possa imaginar. Colocaram no Apocalipse que mataria as 2 testemunhas. Aí depois diz assim, o corpo não foi permitido colocar em sepulcro por 3 dias e meio. E depois ouvi uma voz lá de cima que dizia, subi para cá. E aí viram ele subir
E depois que viram ele subir, disseram: Ah, ele era mesmo o verdadeiro, ele era mesmo o Messias e tal. Essa história é inventada. Qual é a verdadeira história? A verdadeira história é que eu teria que nascer na inocência no meio do povo, comendo o que o povo come, bebendo o que o povo bebe, vivendo no meio do povo sem saber de nada por um longo período. Eu teria que passar pelas religiões para conhecer todo o campo do inimigo, para depois, se algo abrir o meu entendimento e me mostrar o porquê estou nesse mundo e o que vim a esse mundo fazer. Aí, quando eu começo utilizando o palavreado do povo, falando o que as pessoas falam, para que possa salvar as pessoas. Só que aí, lá na frente, o palavreado vai modificando. Primeiro, eu teria que ganhar uma credibilidade para depois ir me avançando no que terei que fazer. Agora, o que vai acontecer? Eu vou subir o paredão, eu vou subir a ladeira que é empinada. É a pique. A ladeira é a pique. Eu vou subir essa ladeira junto com a Sara. E quando eu subir a ladeira, aí eu vou ter poder total. Eu não recebo poder total enquanto eu não chegar no topo da ladeira. Sei que ladeira é essa, sei como subir ao pé da letra, é uma difícil subida, só que agora eu vou subir. É pesada a subida, mas eu vou conseguir. E levarei a Sara comigo. Que assim seja. Daí o que acontece? Como eu estava dizendo da parábola, observa a parábola. Então o que acontece? Aí eu faço cobranças aos mensageiros de Yahweh. Mas por que é permitido eu usar tantas palavras errôneas para depois desmanchar o que eu falei? É porque, Juarez, você tem que usar de tolo para poder salvar o povo. Se você for de vez, o povo vai tomar um choque e aí não salva ninguém. Aí por isso que eu usei o linguajar do povo judeu. O tetagrama Yod He Vav He, que no hebraico, que em português é YHWH. Porém, a pronúncia é Yahweh. Observa que eu disse no vídeo O Absurdo das Religiões. Foi deixado um tetagrama na terra, mas eu não disse quem deixou. Eu disse que foi deixado. E esse tetagrama em hebraico é Yod He Vav He, e no português é YHWH. Mas eu não disse quem deixou esse tetagrama. Eu disse que foi deixado. Porém, eu afirmei que a pronúncia é o nome do nosso Pai que nos deu o fôlego de vida. A pronúncia do nome dele é Yahweh. Esse é um nome acima de todos os nomes, por isso que consumiram. Agora vamos lá. O Pai Yahweh, olha, quando você diz o Pai Yahweh, você está dizendo o demônio Yahweh. Pesado, né? Por que isso? Porque Pai é o nome de um ser que não tem corpo carnal, que nós chamamos de demônio. Aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 9, está escrito: E a ninguém há na terra, vos chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Olha só. Mas então, por que as pessoas nascem e chamam de pai?
se a própria Bíblia diz: não chameis a ninguém nesse mundo de pai, porque um só é vosso Pai, o qual está no céu. Mas aonde é o céu? Aqui embaixo, aqui é o inferno. A palavra céu é derivada de Seol, Geena, Dagdol, lugar inferior. Aonde está esse Pai? No céu. Aonde é o céu? O inferno. Então, quem é esse Pai? Satanás. Satanás, ele quer ser o Pai. E quando você diz meu pai Yahweh, você está dizendo meu demônio Yahweh. Eu sei disso faz um longo tempo, mas eu tive que manter isso até agora. Agora, temos que dizer meu precioso Yahweh. Esquece negócio de pai. Meu precioso Yahweh. Aí, se você me perguntar, mas como eu vou fazer com a minha mãe e meu pai aqui nesse mundo? Você vai falar, minha querida, meu querido, e tratar com respeito aquele que cuidou de você. Digo para você, digamos que você fabrica 1000 canetas. Você é o pai delas? Não, né? Não é pai de ninguém. Você não é o pai das canetas. Você apenas é o fabricante das canetas. É quem fabricou as canetas. Digamos que você fabricou 1000 televisores. Você é o pai desses televisores? Não. Você apenas foi utilizado para fabricar os televisores. E é o nosso pai? Não. Yahweh é aquele que nos criou. Criou multidões. Agora, ele é o Supremo, o único que consegue criar o que ele bem quiser. Ele criou todos nós e deu fôlego de vida a nós. Porém, ele não é pai. Ele é superior a pai. Ele é aquele que nos criou. Então, Yahweh é o nosso Supremo, que nos deu o fôlego de vida. Então, em vez de você falar meu pai Yahweh, você não vai utilizar isso. Você vai utilizar meu altíssimo, precioso Yahweh. Meu precioso Yahweh. Meu amigo Yahweh. Meu amigo Yahweh. Meu precioso, eu te louvarei por estar mostrando a verdade que eles esconderam. Agora, disseram que existe 2 hebraicos, inclusive eu falei no vídeo anterior, hebraico arcaico e hebraico moderno. Eles disseram que um é arcaico e que o outro é moderno. Porém, o meu Yahweh me mostrou que os dois são modernos. Observa que o povo judeu, o povo hebreu, que nós chamamos de judeu, que lá não tem J, então não é judeu. O povo Yahuul, né, o povo Deul, eles foram banidos da face, que você chama de terra, que terra também é outro Deus, tá? Baniu da sociedade o povo hebreu inúmeras vezes. Por quê? Porque eles tinham algo com eles. Esse povo que estão aí hoje, dizendo que são judeus, eles já nasceram no meio da idolatria. Eles já nasceram no meio da literatura corrompida. Eles não conhecem a verdade. A verdade foi banida deles. Eles conhecem a literatura moderna. A antiga, eles não conheceram. A antiga, conheceram os seus antecedentes. Aqueles que o antecederam conheceu a verdade,
Porém, Rassatã jogou a verdade por terra e prosperou. Ele lançou a verdade por terra e prosperou. Então, veja bem, a montagem é muito bem feita, para ninguém conseguir sair do laço que eles fizeram. Se algo não me envia para cá, vocês iam todos morrerem sem nunca saber a verdade. Porque eu sou o único que vim a esse mundo para abrir o livro e desatar os selos. Eles fizeram esse livro aqui, do jeito eles queimaram as escrituras originais, fizeram esse livro, assim como fizeram a Torá, a Cabala, o Corão, o Talmud, Taná e etc. Selaram e disseram: aqui está a verdade. Ainda que desça um anjo do céu e anunciam outro evangelho, é anátema, é maligno, ou seja, só o deles é verdadeiro. A montagem foi bem feita para as pessoas nunca chegar à verdade. Aí, é tanto que você conversa com as pessoas, mas na Bíblia está escrito. É complicado. Mas veja bem, aí Iau me mostra a malandragem, a pilantragem de Satanás. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês verem como a coisa é profunda. Eles dizem, no hebraico arcaico deles, que de arcaico não tem nada, que o nome de Maria no hebraico é Míria. E transliterado de forma correta ao português é Maria. Essa transliteração de Míria para Maria é correta? Sim. Mas Míria é o nome verdadeiro? Não. Maria é o nome verdadeiro? Não. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana utiliza muito esse nome Maria? Observa que tem o Iá no final do nome. Iá é o nome de um demônio perigosíssimo que está no governo do mundo aqui. Observa que no nome Míria, olha, Míria. No nome Míria, eles colocaram o M na frente, o Iá ficou no meio. Olha só. Míriam. Olha que tem o Iá aí. Aí eles, para ampliar e colocar o Iá no topo, foi que eles transliteraram para o português, colocando o Iá já na ponta. Mas qual é o nome verdadeiro que eles chamam de Míria? Aí que está. Qual é o nome verdadeiro que você chama de Maria? Mariul. Ela tinha o título do pai no seu nome, que é supremo. Maria Mariul. Qual é o verdadeiro nome que eles chamam de Míria? Mirialho. Mirialho. Ela tinha o nome Alro no seu nome, Mirialho. Eles esconderam, assim como nas pessoas que vocês chamam de homem, esse nome homem também é o nome de um demônio. E eu sei disso há um longo tempo, mas não foi permitido eu dizer, só agora. O nome homem é nome de demônio. É pesado, mas é a verdade. Aí vamos para o tetagrama. Vem cá. Quem inventou km, ao invés de falar quilômetro? Satanás. Quem inventou milímetro, ao invés de falar mililitro? Satanás. Ele fez isso daí para dizer que é uma abreviação, mas é uma forma de esconder a realidade. Eles dizem que no hebraico arcaico não existia vogais e que mais tarde veio os massuretas
que são os 72 judeus chamados judeus letrados, e que colocou o A, E, I, O, U, que são as vogais, nas palavras, e que aí deu fonemas às palavras. Olha só a montagem. Mas como que não existia vogais se o nome Yahweh vem lá do princípio? Lógico que existiam as vogais. Acontece que eles tinham banido as vogais das literaturas. Quando eles colocaram as vogais, mas eles falaram, não, esse negócio desse nome, esse tetragrama aí é impronunciável. Mas os judeus confessam que o nome do Supremo que nos deu fôlego de vida, a pronúncia é Yahweh, eles confessam. Mas dizem que não pode pronunciar, mostrar para o povo, que é muito forte para o povo não blasfemar. E aí eles vai adorar Hashem, 2 demônios. Ra é um demônio, Shem outro demônio. Adonai, que é o deus Adonis. El Shaddai, que é o El cananeu que os babilônicos adoravam. Aí inventaram Aminal, no final das oferendas deles, que é o mesmo Amém, em reverência ao deus Amon. Observe essa palavra reverência. No lugar de você falar reverência, tem que falar eu tenho que manter respeito a Yahweh. Utilizei a palavra reverência sabendo que está errado. Obediência, ou Iaí, que é o demônio. Você tem que falar obedecer a Yahweh. Então, é pesado. Aí o que eles fizeram? Eles esconderam o nome Yahweh e inventaram o tetragrama, Yod-He-Vav-He, que em português é YHWH. Você sabe o significado da palavra rei, Yod-He-Vav-He? Você sabe o significado da palavra rei? Furo. É pesado, mas é a verdade. Será que é por acaso que esse tetragrama está dentro da maçonaria que é satânica? Não, né? Aí tem pessoas inocentes, eu ficava olhando, vendo, não dizia nada. Esse nome Alro aí eu não tenho certeza, eu vou falar YHWH. Meu YHWH, mas YHWH é satânico. Yod-He-Vav-He é satânico. O que é pura realidade é Yahweh. Nada de Yod-He-Vav-He nem YHWH. É satânico. Minha gente, a coisa é séria. Sara, você tomou um choque ao ouvir isso? Diz para os irmãos. Sim, tomei. Eu estou alegre, porque o tempo está passando e as coisas estão sendo vistas nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. Bom para quem estiver se acordando, porque a coisa daqui para frente cada vez vai ficando esclarecido e a gente vai subindo no conhecimento, vai crescendo. Eu estou alegre. Então, minha gente, olha, uma coisa que eu vou dizer aqui, que é séria, você não é obrigado a acreditar, porém é verdadeiro. Por exemplo, o que faz a pessoa que você chama de homem, que esse nome homem é satânico? Menino, né? O que faz a pessoa ficar velho e vir a óbito? Isso não era para existir. A cadeia alimentar, a cadeia alimentícia. Essa é a ladeira que nós estamos subindo. A minha pessoa não almoça mais, nem janta. A pessoa da Sara não almoça e nem janta mais.
Até recente, de vez em quando, eu colocava ainda, vou comer um pouquinho de feijão com arroz. Até recente eu fazia isso. Hoje eu não faço mais isso. O que acontece? O alimento feito no fogo, ele envelhece, ele mata as células do teu corpo, faz elas morrerem, e aí vem o envelhecimento. Quando você abandona essa cadeia alimentar, aí vai, em vez de matar as células, é o contrário, vai nascer em você novas células e o teu corpo vai rejuvenescer. Eu tenho certeza do que falo. Daqui 5 anos, quando vocês olharem para mim, para Sara, vocês vão tomar um susto. Porque nós vamos entrar no retroativo. Ou seja, nós vamos voltar a ser novos. Os nossos corpos vão renovar, vão rejuvenescer. E tem mais. Não vou ficar magro mostrando as costelas e nem a Sara. Não. Nós vamos nos alimentar dos alimentos que Yahushua no passado disse a Hassatã: nem só de pão viverá o homem. Então tem uma outra coisa. Ele disse para a mulher samaritana na beira do poço: se você tomar dessa água que você vai tirar no poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e fará em ti uma fonte de água que jorra para o infinito. Então, eu sei o caminho, sei que é uma tarefa difícil por causa dos vermes e germes. Nós estamos combatendo vermes e germes. Não estamos sentindo fraqueza. Se vocês perguntarem, Juarez e Sara, vocês almoçaram ontem? Nós vamos dizer não. Comeu nem um pouquinho de feijão com arroz? Não. Nem macarrão? Não. Vocês jantaram? Não. Café de manhã. Hoje vocês almoçaram? Não. Vocês jantaram? Não. Vocês vão almoçar amanhã? Não. Jantar? Não. E agora é infinito. Que assim seja. Nós ainda estamos alimentando de frutas, Água de coco. né? Nós estamos fazendo adaptação dos nossos corpos. Aí, se você me perguntar, mas você ainda está comendo algo que vai ao fogo? Sim. O mínimo do mínimo. O que, por exemplo? Uma abóbora, por acaso, isso é por acaso, não é que nós vamos encher a barriga de abóbora. Não. Você ainda come um pedaço de mandioca cozida? Por enquanto, sim. Mas é por enquanto. Nós estamos fazendo adaptação dos nossos corpos. Feijão, arroz, macarrão, doces. Faz um longo tempo que nós desaparecemos do nosso cardápio doces. Quando você come doces, você está alimentando os vermes. Se você disser, eu estou combatendo o verme comendo doce, sabe quando você vai conseguir? Nunca. Você está fortalecendo a eles. Será que é por acaso? Olha, derivados de leite, zero. Pelo contrário, hoje nós sentimos nojo do leite, de todos os derivados de leite. Leite é sangue. Observa que a vaca, eu mexi muito tempo com gado, eu tirava o leite. A vaca, quando ela cria o bezerro,
tem que tirar aquele sangue, o leite vem cheio de sangue. Aí tem que demorar um tempo para poder limpar o leite, para você tomar o leite. O leite foi feito para bezerros, não foi feito para seres humanos tomarem. E faz um mal enorme, as pessoas não sabem. Café é satânico. Café veio da África, foi trazido da África para cá. É satânico. Açúcar. Você sabe com o que o açúcar fica branquinho? Com soda cáustica. Ele é refinado, branqueado na soda cáustica. O reino aqui é satânico. Nós não éramos para viver comendo essas coisas. Olha, se eu for falar aqui do que nós não comemos, é imensidão de coisas. Se vocês hoje virem na nossa casa, vocês não encontram açúcar, Papel higiênico. não encontram papel higiênico, mas por que vocês pararam de utilizar o papel higiênico? Porque estão colocando coisas no papel higiênico para trazer doenças. Vocês não sabem disso. Pode ver que agora eles inventaram até papel higiênico perfumado, mas perfumado para limpar a merda. Vê que é sem lógica. Uma outra coisa, qualquer sujeira no teu corpo você não lava, por que não lava lá as partes íntimas? Tanto homem e mulher. Se eu der a vontade de ir ao vaso sanitário, eu vou tirar a minha roupa, fazer as minhas necessidades, vou abrir o chuveiro e vou lavar. Enxugo bonitinho, aí eu vou estar limpo. Aí você sai fedendo bosta pelo caminho. Tá? Será que está bonito, hein? E sem contar que isso faz doenças. Se as pessoas que chamamos de mulheres lavar as partes íntimas nas suas necessidades e os que vocês chamam de homem fizer a mesma coisa, evita doenças. Satanás é sujo. Agora, bem entendido, não vá querer passar o carro adiante dos bois, fazer sacrifício de tolo e querer parar de comer, que não é assim. Não faça isso por conta própria. Você tem que buscar forças em algo. Se qualquer pessoa começar a parar de comer e começar a emagrecer e mostrar as costelas, pode voltar a comer, que você não está pronto para isso. Primeiro, tem que haver uma limpeza nisso que sabe, que vê, que raciocina. Essa limpeza, ela é profunda. Olha, a cobrança foi pesada em cima de mim sobre o tal do bom dia, porque o mensageiro me mostrou que eu estava dizendo que o diabo era bom. Você lê a palavra dia e depois bom, está abreviado diabo bom. Mas eu falei, vou fazer uma vista grossa nisso aí. Eu era cobrado no meio da rua. A coisa é séria. Juarez, abandona isso. Pela bondade ideal, abandonei. Quando você diz uma boa noite para alguém, você está desejando uma boa escuridão, uma boa treva para alguém. Quando você fala tchau, você está chamando o demônio do teu tio. Iau é o nome de um demônio. Olha, é uma série de coisas. Tem que ir assistindo os meus vídeos aos poucos, prestar atenção e não fazer sacrifício de tolo. Não é que a minha pessoa e a pessoa da Sara vai parar de comer, que você vai, não, eu também vou parar agora. Não é assim. Vai com calma, com tranquilidade, porque não é dessa forma. Conta o que você viu da ladeira, que você viu, que o pessoal, olha o Iau aí, o pessoal, O Iau, povo era um uma demônio. ladeira bem alta, que as pessoas, né? E o povo, eu e Juarez estava na frente de todos. Juarez na minha frente, e eu me sentia mal, Juarez, leve, como se estivesse andando num lugar plano. Mas atrás as pessoas queriam acompanhar a gente e não conseguia. Muito, vou dizer agora essa palavra, fardo pesado. Então, assim, é algo que eu me alegrei porque eu não sentia cansaço, nem fadiga, não sentia nada.
Eu tenho uma coisa que eu estou querendo falar, gente, que eu descobri no fogo a gás. Você sabia que eu estou ouvindo melhor? Vocês sabiam que eu estou me lembrando das coisas bem longe, que eu até tinha esquecido antes? Esse negócio aí chamado gás que utilizamos, e quando a panela está fervendo, que você sente o cheiro, você está botando para dentro de você aquilo que o gás traz de veneno. Então, assim, eu descobri que para enxergar melhor, ouvir melhor e lembrar das coisas, ficando nas frutas, né? Só que eu não estou aqui mandando ninguém deixar o alimento no fogo, porque não faça nada por conta própria. Tem que adaptar quem quer, é lógico, né? Ninguém é obrigado a nada. Nós não obrigamos ninguém a nada, né? Tem que adaptar quem quiser fazer aos poucos, com calma, com tranquilidade. Mas eu já disse, se você não limpar essa tua mentalidade de coisas erradas, você não consegue. Eu e a Sara, nós vamos conseguir logo, não vai demorar, Que tá? assim seja. Né? Porque a gente hoje tem a cabeça limpa. Eu lido com os irmãos que ligam para mim na internet. Eu pergunto, irmão, hoje mesmo eu estava falando com um irmão que mora em Santa Catarina, ele é gaúcho, né? Conversei com ele. E aí, quanto tempo tem que o irmão está assistindo os meus vídeos? Ah, meu irmão, eu tenho 5 anos, né? Aí eu vi quanta sujeira nas palavras dele. Não limpou. Agora você vai querer largar o alimento sem limpar primeiro a sua mentalidade? Não vai funcionar. Os dois têm que estar juntos. Primeiro tem que limpar das palavras sujas, das palavras satânicas, para depois você, se quiser, fazer o processo de limpeza do corpo. Agora, o que está acontecendo comigo? Eu não estou preocupado com um monte de processo que enfiaram em mim depois que a Guiomar Pereira Vital veio a óbito. Por que eu não estou preocupado? Porque vai chegar um momento que o juiz não vai me suportar dentro de fora. Por quê? Porque ele está todo cagado, eu vou chegar no ambiente e ele não vai conseguir nem falar comigo, ele vai tomar um tranco, um choque. É o caso. Eu disse que eu estou fazendo vistas grossas faz um longo tempo, mas eu conheço o caminho. Eu não estou aqui brincando. Porque não tinha como Yahweh me pegar perfeito lá e colocar perfeito no meio do povo, que senão não tinha feito o trabalho que foi feito até agora. Agora, as pessoas bem intencionadas, ainda que venha com palavras errôneas, a gente vai ter calma, tranquilidade com essas pessoas. Tratar com carinho e com zelo. Mas ficam elas sabendo que a coisa é séria. Eu não sou um homem qualquer, a Sara não é uma mulher qualquer. Observa o que eu coloquei no Telegram, a irmã, eu vou até citar o nome da irmã, não tem problema, a irmã é amiga da gente, a irmã Renata. A irmã Renata me cumprimentou lá em Sapucaí-Mirim, divisa de São Paulo com Minas Gerais, e deu um beijo na minha mão. Ela falou que ela ficou numa situação difícil. Difícil, difícil, difícil. E depois que ela foi voltando, voltando, e voltou a tranquilidade. Ela passou um apuro. Por quê? Tinha algo a mais em mim. O Denner, lá de Sapucaí-Mirim, mas não é o irmão que aceitou Iau e está com Iau? Ele falou que lá em Ubaporanga, em Minas Gerais, perto de Caratinga, que quando ele sentou do meu lado, quando eu cheguei, ele passou uma situação pesada.
Porque essas pessoas creram em algo, mas não se limparam. Elas estão sendo guiadas ainda por seres satânicos. Eu vou contar uma cena aqui que eu nunca contei, eu nunca disse para ninguém. Quando eu estava na minha propriedade rural, lá em Rondônia, lá tem bastante cocos, pés de cocos. Lá tem um quintal grande e tem vários pés de cocos. Eles falaram assim: nós vamos tirar uns cocos. Aí foram o irmão Jorge, a irmã Ana, irmã Maria Marta, a irmã Marta, o irmão Jorge, tá? Quem mais? Tinha mais pessoas. tinha. Eu não estou lembrando, tinha mais pessoas. Elas foram lá e falei: tira logo um cacho. Aí eles tiraram lá o coco que eles quiseram tirar. Eu estava sentado na cozinha, a porta da cozinha dá acesso para fora, e eles vieram com os cocos do lado de fora, da mureta de fora, estavam cortando os cocos ali, naquela alegria, e eu olhei de cá e vi os seres satânicos com eles. E os seres satânicos na maior satisfação com eles. Eu vi com os olhos carnais. Nunca disse isso para eles. Estou dizendo agora em vídeo. A coisa é séria. Eu vou falar uma coisa, você me dá uma oportunidade. Pode falar, minha irmã. Eu vou falar uma coisa, que quando você se alimenta, bem mesmo do alimento do fogo, você tem insônia. Você já percebeu, eu não sei se vocês se ligam nisso, o animal, vamos dizer o porco, ele come. Quando ele deita, ele tem insônia, ele toma susto, ele tá ali em guerra. Então, quando o ser humano come e vai dormir, os seres estão tão afadigados comendo que faz você ir lutar e guerrear e ver coisas que até você acha que é verdadeiro. Será que é por acaso que eles colocaram na Bíblia que os discípulos, esses discípulos inventaram, esse negócio de 12 discípulos é montagem, isso nunca existiu. Lá na frente é 120, isso é montagem. E Yahushua, naquele tempo, tinha um povo que apoiava ele e que ajudava a divulgar a mensagem verdadeira. Agora, negócio que 12 discípulos, chamou um e chamou outro, e se inventaram. Na verdade, Yahushua chamou todo o povo. E no meio do povo, é lógico que tinha alguém mais chegado a ele. Mas a história que ele tinha específico, 12 discípulos, é inventado. Isso é invenção, isso é coisa que eles tiraram lá do Egito Antigo. Né? É igual filho único, então quer dizer que você então não é filho do nosso pai, ao pai. É difícil tirar essa palavra pai, tá? Do nosso superior Yahweh. Essa palavra pai vai dar um converseiro, que é a mesma coisa da palavra. É a mesma coisa da palavra bom dia. Eu passei apuro para sair dessa palavra bom dia. Eu gosto de chamar ele de E agora Miguel. estou passando apuro para sair da palavra pai. É um negócio esquisito que não é fácil não, mas a gente tem que lutar e tirar. Miguel. Então o que acontece? Será que é por acaso que Yahushua, eles colocaram na Bíblia que os discípulos foram expulsar demônios, não conseguiram, depois apareceu o Jesus e expulsou os discípulos, os demônios do cabo endemoniado. Aí perguntaram para Yahushua, por que nós não conseguimos expulsar? Aí ele responde na Bíblia, que eles colocaram na Bíblia, essa caça de demônios só expulsa com jejum e oração. Então o alimento fortalece os demônios. Na verdade, Yahushua não fazia esse negócio de expulsar demônio igual a igreja, não. Se uma pessoa, seja homem ou seja mulher, tiver homem, né? Olha o nome. Seja homem ou mulher, ó. Seja menino ou seja menina. Seja masculino ou feminino. Vamos mudar o palavreado. Essa palavra homem tem que sair. É menino, complicado. Vocês podem ver? Vocês podem ver que é complicado. Mas não é fácil, mas tem que limpar. Então, se uma pessoa, seja ela masculina ou feminina, tiver numa posição de uma ligação com Yahweh, com a mentalidade limpa, aproximar de alguém que está cheio de demônio, de duas coisas uma. Ou eles se retiram, ou eles fecham a boca e ficam quietinho.
Mas se manifestar, não se manifesta, não. Não. Se você tiver sem alimentação daqui do mundo, por isso eu estou sabendo, e algo já me mostrou com clareza, vai chegar momento aqui para vocês verem multidões me procurando. Multidões. Eu estou sabendo. Vai ser um alvoroço de gente tão grande, porque a Bíblia é tão mentirosa que eles inventaram uma história de osso seco voltar a andar e falar, isso é mentira, isso não existe. Que o cidadão só tem uma perna, o irmão Juarez vai estar limpo total, fora de alimento total, e vai chegar perto desse cidadão, ele vai nascer uma perna assim, automático, puf! Isso não existe, gente, isso é um processo. A pessoa, para ter a perna de novo, ela vai ter que vir a óbito, nascer, aí nasce com as duas pernas. Mas vai ganhar outro corpo, esse né? negócio de fazer uma perna, não, isso não existe. Vai ganhar um corpo novo, então. Existe assim, se você tem um problema de surdez, ou de cegueira visual, e você aliar algo, essa surdez sai de você, essa cegueira sai de você. Você vai passar a enxergar como um menino ou a menina. Isso sim. Vai acontecer algo com a gente aí, que eles chamam de milagre, que milagre inventaram. Precioso em nosso meio, resolver a situação de alguém que está com fardo pesado, vai chegar na gente condição que se a gente puder, porque tem um detalhe aí, em cada caso é um caso, vai ter caso que a gente vai poder ajudar essas pessoas a sair daquele embaraço automático. Acontecer coisas fortes, das pessoas verem com seus próprios olhos, aí é onde vai abalar. Que vai acontecer algo, que vai acontecer algo conosco nunca visto, isso é verdade, vai. Mas não da forma que colocaram na Bíblia. Mas que vai surpreender a população, vai. Por exemplo, eles colocaram na Bíblia que o cidadão desapareceu, estava falando lá com o outro, e desapareceu, e depois foi encontrar com ele lá em Azoto, longe. Que Filipe anunciou a verdade para o eunuco, e depois desaparece e aparece lá em Azoto. Isso vai acontecer com nós? Vai. Vai chegar um momento que tanto a minha pessoa como a pessoa da Sara vai ser trasladado automático. Veja bem, vai chegar o momento que eu vou estar aqui agora, e se eu falar assim, eu vou lá em Rondônia agora, daqui 1 minuto eu estou lá em Rondônia. Isso vai acontecer. Aí é onde eu estou falando com vocês, que quando isso acontecer, aí eles vão dizer assim, ele era mesmo o Messias. É que está invertido lá no Apocalipse, colocaram subir para cá. Não, isso inventaram. A subida é essa. O povo critica a gente, chicoteia, bate, faz do que faz, prende, tal. Aí a gente sobe de posição, renova, começa a acontecer coisas jamais vistas aos olhos humanos, e aí as pessoas vão se abalar e vão dizer, ele é mesmo o Messias. Ele é mesmo o Messias, eu estava enganado, e aí vão desesperar e tal. Isso vai acontecer. Tenho 100% de certeza do que estou dizendo. Quando vai acontecer? Está muito longe? Não. Estou subindo o paredão. Quando eu chegar em cima do paredão, a coisa acontece. Eu já disse em vídeos anteriores que eu cheguei no mercado, eu e a Sara ficamos 17 tempos aí que o povo chama de dia, só com água de coco.
Nós não comemos nada, só água de coco, nada. E aí começou as pessoas a dar problema em nossa frente. Chegamos no mercado, por exemplo, lá em Rondônia, numa cidade, não me lembro, e daí o cidadão não nos conhecia, e ele no caixa fez assim, ó, tomou um Ficou choque. de ponta de pé, Ele ficou bem assim, ó, tomando ripeio. e Agoniado. ficou numa situação feia. E aconteceu outros casos que a gente não vai contar. Olha, aí eu disse, Sara, vamos voltar a comer porque vai dar problema. Só que agora chegou o tempo de nós subirmos a escada, o paredão. Porém, é como eu estou dizendo para vocês, nós vamos com calma, adaptando os nossos corpos ao sistema Yalro. Veja bem, que como funciona? Funciona assim, digamos assim, vou pegar 2 lápis aqui. Digamos que você está, aqui está, o azul, esse aqui é o mensageiro de Yalro, né? Esse aqui é o mensageiro de Yalro, esse aqui é o mensageiro satânico, que são vários. Mensageiros de Yalro também são vários, tá? Você está aqui no meio, digamos assim. Você começa, aí o mensageiro de Yalro está longe, ó, está longe, tá? Você está no meio aí. Aí, o mensageiro satânico está colado em você, os mensageiros satânicos, utilizando você de várias formas, fazendo você fazer fuxico, fazer fofoca, blasfemar, fazer tudo que não presta. Tá? Aí, você descobre Yalro, fica sabendo da fonte verdadeira que é Yalro, você começa a ligar a tua cabecinha para Yalro. No momento que você começa a fazer isso, de forma automática, o cidadão aqui vai afastando. Olha a amarelinha afastando, que são seres satânicos, vai afastando. Que não é um não, são vários, tá? Eles vão se afastando. De acordo que você vai limpando, ele vai se afastando. Ele vai se afastando, ele vai se afastando, ele vai se afastando. E o Deial vai se aproximando de você. O outro vai indo embora, vai afastando, e o Deial vai aproximando de você. Se você tiver uma queda e voltar a praticar coisa errada, automático o mensageiro de Yahweh é obrigado a afastar de você, e aí o outro vai se aproximando de você. É assim que funciona. É os 2 reinos. Por isso que temos que vigiar. Não se envolver com vida alheia, deixa a vida das pessoas para lá. Tem irmãos que dizem assim, eu tenho uma grande dificuldade na minha casa com a minha esposa ou com meus filhos. Eles não aceitam Yahweh e tal e tal. Gente, eu não tenho esse tipo de problema. Também Na não. sociedade, nós não temos problema nenhum com o povo. Pelo contrário, o povo gosta da gente. Fica passando e buzinando. Eu ando, hoje mesmo eu parei na cidade, o caminhão, carro pequeno, toda hora, bip, 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 buzinando para mim e passaram. Por quê? Nós tratamos as pessoas com carinho e respeito. Eu falo e alro para as pessoas uma vez. Mostro o canal. Quis, não quis, eu faço de conta que não aconteceu nada, enquanto que a pessoa, meu irmão, como é que vai você? Como é que vão as coisas? Esqueço esse assunto. Não fico ali martelando. Não, não é assim. E a Yahushua no passado disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Quem ouvir agora e vir, nota 1000. Quem não quiser vir agora, vai vir depois. Quem não vier pelo carinho e pelo respeito, vai vir pela dor. Mas todos se salvarão. Porém, cada caso é um caso. É o que eu disse no vídeo O Paraíso na Terra. Tem uma pequena partícula de pessoas que vão conseguir ficar conosco agora. Vão rejuvenescer. Depois que a gente subir a ladeira,
nós vamos dar instruções a essas pessoas com mais nitidez, que agora a gente está no raso. Tem mais coisas que a gente não pode dizer agora. Aí a gente vai dar instruções para as pessoas como fazer para se limpar, como vencer, qual é o processo, quais são as consequências, de que forma vencer as consequências. É uma luta, é uma briga, é feia. Você tem que ter força de vontade, mas é aquilo que eu disse, tem que ter instruções. Então, eu e a Sara subindo, aí a gente vai ajudar vocês. Aqueles que vier com sede, bem intencionados, a gente vai dar instruções a elas e ajudar elas a vencer a batalha. Depois que a gente subir, vai ficar mais fácil. Mas que é uma tarefa pesada, é. Colocaram na Bíblia que o povo saiu do Egito e entrou na terra prometida. Isso é mentira. Nunca existiu terra prometida lá para trás. Não. Primeiro que eles falam que as terras eram ocupadas, que lá tinha os seduceus, amorreus, filisteus, não sei o quê. Então, então era grileiro, teve que expulsar o povo, os proprietários das propriedades, para poder eles apossarem. Pode ver que não bate. Ninguém nunca entrou em terra prometida nenhuma. Nós vamos entrar num sistema de Ialro. Agora, nós estamos na caminhada para o reino de Ialro. O sistema satânico vai cair por terra. Tudo que Satanás implantou de errado vai ser desmanchado. E Ialro vai nos dar instruções como instruir vocês. Aí nós vamos ter novas literaturas, novos colégios, com novos ensinamentos. As pessoas vão nascer em nosso meio, já vão nascer fora da idolatria. Todos os monumentos, todos os ídolos que tem no mundo vão ser destruídos. Vão ser queimados a fogo. Não vai ficar ídolo nenhum no mundo. Nós vamos receber poder de destruir esses ídolos. Mas será que eu vou destruir? Não, quem vai fazer a destruição é Ialro. Porém, nós vamos ser utilizados por Ialro com nitidez, mostrando o outro lado da moeda, mostrando aonde está a realidade. E aí as próprias pessoas é quem vão destruir os ídolos. Que aí eles vão ter certeza que a gente foi enviado para cá, que a gente é o verdadeiro mensageiro. E aí o que acontece? Eles vão crer e eles mesmos vão começar a espedaçar esses ídolos. Igreja não vai ficar nenhuma no mundo. E assim seja. Não, vai ser destruída. Ialro nunca mandou fazer templo. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Salomão construiu casa, mas por que ele construiu? Porque ele era feiticeiro. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora, eu tomei um choque quando Ialro me mostrou que o que aconteceu com Yahushua no passado, eles colocaram que aconteceu com Paulo. Sendo que Paulo até hoje é perseguidor de Ialro, de Yahushua. Até hoje, Saulo de Tarso, aquela história de Saulo de Tarso, que ele converteu no caminho de Damasco, é mentira. Que ele caiu por terra é verdade. Porque ele estava endemoniado, ele caiu por terra. Mas que ele se converteu é mentira. Ele continua sendo o mesmo Paulo de Tarso. Tá? Aí as histórias que aconteceu com Yahushua inverteram. Aconteceu. Não que Paulo, um grande homem da Bíblia, não sei, é um grande homem da Bíblia mesmo, um grande mentiroso. A Bíblia é cheia de mentira. Grande mentiroso. A coisa é séria.
Então, veja bem, voltando ao tetagrama, o que acontece? Ah, que no hebraico não existia vogais. Não existia que eles tinham consumido. Eles tinham dado fim. Como é que o nome do pai é Yahweh e não tinha vogais? Mentira! Aí inventaram um tetagrama que diz que é um enigma, que ninguém sabe a pronúncia, coisa de Satanás. Meus irmãos, minhas irmãs, a coisa é mais séria do que se possa imaginar. Mas vamos avante. Yahweh é precioso e vai nos ajudar. Nós vamos subir a ladeira, Que né, assim Sara? seja, eu também quero dizer uma coisa, que quando a gente está sentindo a presença do nosso Pai, a gente não tem... Ó, pai. Pai maligno, Vai dar trabalho para aqueles pais, perdão, né? Yahweh. Quando a gente está sentindo a presença de Yahweh, a gente não sente estresse, não se acorda com aquela cara fechada, ou seja, se acorda alegre. A gente se deita alegre, não é, Jarei? A gente se deita amigo, se levanta amigo, chega à noite, mas é amigo. Então, porque o amigo, quem está com o Yahweh, está alegre. Se sentir passar por alguma turbulência, ele vence. Ele diz, não, eu não desisto. A ladeira está alta, mas eu consigo subir. Então, assim, se alguém não consegue sentir essa alegria, ou está falando muito, ou está comendo muito, que não é para si. Então, se alimente de Yahweh. O que é se alimentar de Yahweh? Ser manso, pois está escrito mesmo aí na Bíblia, os mansos, limpo de mão, puro de entendimento, Entrarão no no reino. reino de Yahweh. Eu estou alegre, irmão. Um abraço de Yahweh para cada um. Olha, o homem, o homem, Eita. né? O homem Complicado. satânico, né? É homem mesmo, é usado por Satã. As pessoas, né, maus e perversos, vão ficar para o final da fila. Quem pratica barbaridades no mundo vão ficar para o final da fila. Senadores, deputados, governadores, vereadores, policiais em geral, se não retratar a situação deles, vão ficar para o final da fila. Se eles retratar o que eles fazem hoje, o quadro de vida deles melhora. Mas se eles não retratar e morrer da forma que eles estão, a coisa é feia. Porque eles roubam a população. Será que eles não vão prestar conta? Vão. Vão prestar conta. Eu não vou dar o detalhe, mas Juarez hoje me surpreendeu com atos que me surpreendeu. Desde que ele falou que olha assim, é assim mesmo que você vai fazer, ele falou assim. É por um tempo, desse até o tempo, né? Uns 10 tempos, sei lá. Então, assim, eu me surpreendi porque, na verdade, eu até gosto de praticar isso às vezes, mas eu achei que eu estava sendo uma coisa de menina. Então, assim, eu me surpreendo com as coisas que ele às vezes fala para mim, né? Então, assim, gente, a verdade é essa. A verdade chegou. E vamos avante. Mudando o jeito de falar, de pensar e de agir. Esperando subir a montanha, subir a ladeira. Né? Agora, eu fiquei impressionado quando foi me mostrada a situação do tetagrama. Eu fiquei. Como não existia vogais, se o nome do nosso pai tem vogais? Yahweh. Existia, que eles consumiram. Aí cumpre-se Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Eu era como manso cordeiro levado ao matadouro. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja mais lembrança do seu nome. Não haja mais memória do seu nome. Mataram o Messias, que tinha o nome Yahweh no seu nome, Yahushua. Baniram o nome dele da face do mundo aqui.
e não deixaram nem lembrança do seu nome. Yarmi Ialro, o mesmo Juarez Cardoso Vital. Ialro Abraúl, que você chama de Abraão, o mesmo Juarez Cardoso Vital. José do Egito, Ialro Safi, o mesmo Juarez Cardoso Vital. Noá, que você chama de Noé, o mesmo Juarez Cardoso Vital. Iachá Ialro, que você chama de Isaías, o mesmo Juarez Cardoso Vital. Dayanulo, que você chama de Daniel, o mesmo Juarez Cardoso Vital. Passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª, e agora se resolverá a situação por um ângulo inesperado. Vou rejuvenescer, vou sair da cadeia alimentar, da cadeia alimentícia, e ao me tomará com poder total, e aí Fabio chorou, ele era mesmo o Messias, o que eu fiz da minha vida? O cidadão que está dizendo aí que Yahweh usa ele não sei o quê, falou, ih, eu tô lascado. Acaba cheio de merda, comendo e cagando aí, dizendo que Yahweh está usando ele. É complicado. Colocar o Filho único, o único designado para uma missão e o único que tem direto acesso a Yahweh. Uma coisa que eu aprendi com o Aí Juarez, né, filho Juarez? Uma coisa que eu aprendi com o Juarez, que eu não sabia antes, nas experiências que o Juarez passa, a forma dele se comportar, né? Ele não se desespera, ele não pede que Yahweh haja do jeito dele. Ele fica ali concentrado. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma coisa aqui que a polícia de Buritis, estado de Rondônia, sabe que é verdadeira. Para mim falar isso nas redes sociais, eu tenho que estar falando a verdade, senão como vai ficar a minha situação. Eles me pegaram à noite na minha casa, andaram comigo 52 quilômetros dentro da viatura. O policial que tinha atirado em mim com o fuzil dele não funcionou, implorando, me pedindo perdão e perguntando onde estava o segredo. Chegou na delegacia, estava cheio de policiais, eu preso. E os policiais meteram um processo em mim e eu não chamei advogado não, tá? Será que eu estava preocupado? Eu, naquela situação, fazendo os policiais tudo dar risada. Eu contava piadas para os policiais. Eu soltava uma, soltava outra, os policiais rachavam de rir. Será que eu não tenho uma segurança? Será que eu não sabia? Olha, pegaram a minha pessoa e a pessoa do Everton, que primeiro, eles jogaram nós de madrugada. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei nem para o Everton. Meu irmão, eu nunca falei isso para você. Vou falar agora nas redes sociais. Não diz que quando pegaram o Messias no passado, tinham 2 ladrões, um à esquerda e um à direita. E um falou assim, lembra de mim quando estiver no paraíso? Esse era você. Que eles chamam de Dimas na Bíblia. O outro falou, não, esse homem aí, não sei o quê. Ele falou, não fala isso, porque nós erramos, mas esse homem é justo. Vou falar do jeito que está na Bíblia. Lá coloca esse homem é justo. Né? É o Everton. Aquele que me defendeu é o Everton. E a história se repetiu. Passou um processo aí, feio, ele já saiu desse processo, ele está livre. Prenderam eu e o Everton, 3 horas da manhã mais ou menos, colocaram nós num cubico sujo, fedido. Tá. Depois, quando foi de madrugada, eu falei que eu queria falar com o advogado, foi aonde foram 2 advogados na delegacia e levaram nós para o presídio mais tarde. Falaram, olha, não tem jeito, você vai ter que ir para o presídio. É montagem. Aí o que acontece? Jogaram a gente dentro de um carro sujo,
e levaram para o presídio. Imagina onde colocar nós. Não tinha lugar de sentar, aquelas camas de alvenaria toda suja, sem colchão, sem nada. Uma sujeira enorme. Feia, feia coisa. Colocaram nós lá. Levaram nós para lá mais ou menos umas 10 horas da manhã. Eu disse para o Everton, falei, o Everton, isso foi numa sexta-feira. Falei para o Everton assim, Everton, o que vai acontecer eu não sei. Nós não vamos pousar aqui. E Alro tira a gente daqui hoje. Se vocês ligarem para o Everton e perguntar para ele se eu falei isso, ele vai falar, falou. Falei, o que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que a gente não fica aqui. E Alro tira a gente daqui hoje. E os policiais que levaram a gente, algemado dentro do carro, né? Levaram a gente, eles falaram assim, seu Juarez, o senhor vai pegar uma boa cadeia. Nem o Gilmar Mendes vai tirar o senhor da cadeia. Eu não respondi nada. E ele disse assim, olha, e o Enoque tem uma outra parte daquela terra lá. Tá. Escute bem. Colocaram a gente numa sexta-feira nessa situação feia. E daí eu falei, Everton, nós não vamos comer nada aqui, que eles vão colocar veneno no alimento. Nós não podemos comer nada aqui, eles vão envenenar o alimento. Aí chegou no horário do almoço, ofereceram almoço, veio com a mamita de alimento, nós não queremos. Aí falou assim, mas vocês não vão jantar de tarde? Eu falei, não, nós não vamos comer nada aqui. Aí o que acontece? Falei para o Everton, o que vai acontecer eu não sei. E Alro vai tirar a gente daqui hoje. Quando foi à tardezinha, já perto de escurecer, chegou os dois advogados, o policial abriu a porta da prisão e falou, olha, seu advogado está aí fora, quer falar com você. O advogado pegou o alvará de soltura e falou assim, Juarez, eu estou com um documento aqui nas mãos, que eu só acredito nele porque estou vendo. Se alguém me contasse, eu não acreditava. Hoje é sexta-feira. Não existia nenhuma possibilidade de você sair daqui hoje. Tem pessoas aqui que têm 5 dias com coisas simples aí e está preso aí. Agora, eu estou vendo um negócio aqui que eu nunca vi na minha vida. Eu sou advogado, nunca vi. O Ministério Público interviu a seu favor no processo. E o juiz assinou a alvará de soltura. Está aqui, ó. Eu vou levar vocês para casa agora. Agora vocês imaginam a minha situação. É um homem sem cometer nenhum crime, ficar quase 3 anos indo assinar no fórum de 10 em 10 dias, no presídio de 10 em 10 dias, viajar 52 quilômetros para assinar no fórum. 52 até a cidade, mais até o presídio, mais de 60 quilômetros. De 10 em 10 dias, na linguagem deles. Assinar no fórum quase mais de 2 anos, de 2 em 2 meses. E aí me proibiram sair do Estado. E Alro me tirou do Estado. Minha gente, vocês não sabem o que é sofrimento, não. Vocês não têm nem ideia. Eu até estive pensando hoje em fazer um relatório, pelo menos de uma parte do sofrimento que eu tenho passado, vocês vão ficar de queixo caído. A coisa é feia, a coisa é séria. Aí tem irmãos que falam assim, ai, irmão, eu estou sofrendo, ai, irmão, eu estou sofrendo. Eu fico olhando, isso é sofrimento nada, vocês não sabem o que é sofrimento. É feia, feio. Eu já passei dores no meu corpo, dores. A noite inteira, no tempo que a Guiomar era viva, dor de não aguentar, não suportar. E eu não acordar a Guiomar. Aí, quando o tempo começar a clarear, as dores ir embora e eu ficar.
Vocês não sabem o que eu tenho passado. Suportar calado. E eu sou testemunha disso, do que eu já tenho visto, né? Olha, vocês não têm nem ideia o que eu tenho sofrido. Por quê? O ser satânico foi permitido. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim um homem que é de algo sofrer? Vocês esqueceram da passagem de Jó? Aquele Jó lá é o Juarez. Yuvi é o Juarez. E ao permite, provando para Satã que não existe luta, não existe sofrimento que faça a gente desistir dele. Só que depois de todas essas bagunças, desses sofrimentos, vem o reino. O preço é alto, tá? O poder, né? O preço é alto, vai vir o poder. Isso vai chegar em minhas mãos. É coisa séria. Agora, uma coisa que foi pesado para mim, quando Yahweh me mostrou que eu passei pelo mundo 16 vezes, e que essa era a 17ª, quando Yahweh me mostrou que são 40 gerações que as pessoas têm que passar, eles inventaram que o povo saiu do Egito e que ficou 40 dias no deserto. Não, gente, o deserto é aqui, ó. Aqui é um deserto, está longe da realidade. O povo está no deserto até hoje. 40 gerações no deserto, longe da sabedoria, longe dos verdadeiros conhecimentos, longe da realidade e ainda achando que são sábios. Fama! As pessoas pensam que eu quero ser famoso, eu fico olhando. Minha gente, quem inventou fama foi Satanás. O Silvio Santos era famoso, cadê ele? O José Rico era famoso, cadê ele? Mazzaropi era famoso, cadê ele? Cadê a Hebe Camargo, que era famosa? E o Faustão, que ninguém nem vê falar. Cadê o Faustão? Estava na mídia aí, tal, hoje ninguém vê nem falar. Ele não precisa nem morrer, não, basta adoecer aí que eles abandonam. A fama já tá morto, né? Ninguém nem fala mais. Gente, vocês não têm nem ideia quem é a minha pessoa. Às vezes eu penso assim, se eu pudesse ficar longe desse povo, ficar quietinho no lugar, vivendo só ali com Yahweh, não queria lugar granfino, nada. E ter uma tranquilidade fora dessa bagunça. Mas eu tenho que enfrentar toda a bagunça. E Yahweh me escolheu, ele sabe o que faz, o que fez. Eu tenho que ir avante. Mas é pesado. Aí tem pessoas que falam assim, eu queria ser irmão Juarez, estar no lugar dele. Meu amigo, você não sabe o que é isso, não. Isso é pesado, isso é difícil, a coisa é séria. Agora, óbvio, vai chegar um momento aqui nesse mundo que eu vou estar no auge do poder, tenho certeza absoluta. Serei o homem, a pessoa, vamos tirar esse homem fora aí, que é satânico, serei a pessoa mais poderosa no mundo. Não estou exaltando, jamais. Foi algo que me mostrou. Só que para mim chegar lá, eu tenho que passar todos esses sofrimentos. Você acha que para mim subir essa ladeira agora não é sofrido? Você acha que eu não tenho que passar pelo processo de passar fome? Eu tenho que resistir e vencer a fome. Eita, que Juarez falou algo forte. Vocês acham que é assim de graça? Não, tem um preço e o preço é alto. Eu tenho que encarar os vermes na minha barriga querendo alimentar e colocar fome e dar as caras, não vou comer. O negócio apertou demais como uma banana. Também não vou comer uma penca não, só uma banana. Toma criolina. Aí o negócio arrochou demais, criolina no bucho. Eu estava olhando uma coisa interessante. Num certo tempo para trás, antes de eu chegar nas mãos de Juarez, eu queria comer, eu sentia vontade de comer uma coisa, vinha várias coisas que eu queria comer. Juarez aí, bem lá mais para trás, falou, Sara,
Ele ainda fala, continua falando, sabe? O que você quiser, eu te dou. Aí eu falei assim, olha que negócio interessante. O que eu quiser comer, eu hoje tenho facilidade de chegar. Eu não quero, não. Não, não. Quero, não. O que eu quero é o dono da bênção. Colocaram uma passagem na Bíblia assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Tem esse versículo na Bíblia. Resistir os seres satânicos e eles fugirá de vós. Chegai-vos a Yahweh e ele chegará a vós. Porém, tem um preço. Porque os seres satânicos não querem que você saia do laço. Ele quer que você continue preso. Eles não querem que você saia da prisão. E eu vou sair da prisão. Vou. Eu também vou. Vamos sair, né, Sara? Vamos sim, que assim seja. Custe o que custar, nós chegaremos lá. Tem aquele canto, né? Eu chegarei lá. Eu chegarei lá. Eu chegarei lá. Eu também vou chegar. A ladeira está alta. Mas eu chegarei lá. Você chegará lá. E algo vai lhe ajudar. Nós vamos vencer. Sem a ajuda de algo, ninguém consegue fazer nada. Se você disser assim, eu a partir de hoje não vou fazer isso, você não consegue. Olha, eu não vou mais comer isso, você não consegue. Enquanto você colocar o eu em primeiro lugar, você não vai vencer. Agora, se você mudar a sua conversa assim, meu precioso e alvo, eu desejo sair disso aqui, mas eu não tenho poder, eu não tenho capacidade, eu não tenho forças. Aumenta as minhas forças. Falar só em pensamento, sem abrir a boca, tá? Não abra a boca. Fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai, com teu pai, ó. Com teu superior e com teu superior e algo, em segredo, em secreto. Sem abrir a boca. Meu precioso e alvo. Eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo. Coloca o teu poder para me ajudar. Me dá forças. Me levanta. Seja meu sustento. Faz por onde eu conseguir vencer isso. E aí vigiar. Existe um provérbio, quem fala muito, dá bom dia a cavalo. A boca, a língua é um pequeno, dizem que é um pequeno membro, não, é um grande membro. Que com ela você pode se levantar, usando ela de forma correta. Mas com ela também você pode colocar fogo numa floresta inteira, desgraçar a vida de muita gente. Eu ontem estava escutando os cânticos ali e eu olhando o nome e algo. Eu falei para mim mesmo, falei assim, meu pai. Ó, tira o pai fora. Foi assim, desse jeito. Estou falando o que eu falei, né? Aí eu falei assim, e algo. Me ajuda, eu não quero mais me alimentar pela boca. E hoje, eu vindo na BR, eu chorei, mas não chorei de tristeza. Eu chorei, gente. O valor que a gente tem para o nosso superior e algo. Pessoas acham que o corpo que nós ganhamos não é nada. Vamos utilizar com o nosso precioso e algo. Com o nosso precioso e algo. Você acha que esse corpo que você está nele, você tem que fazer com ele o que você bem quiser. Até mesmo, às vezes, mudar a cor que você ganhou. Furar para tudo que é lado. Analisa bem como é que você vai para ali, para a barriga da sua mãe, dentro de um saquinho, você vai crescendo. Será que você já analisou, refletiu que ali não é uma coisa qualquer, que esse corpo tem sim valor e é obra feita pelas mãos do nosso precioso e algo? E eu chorei no caminho de ver o tamanho que eu lembro que a mulher que eu me chamava de mãe,
Ela disse que eu cabia dentro de uma caixinha de sapato para eu ter chegado desse tamanho que eu estou hoje, né? Então, assim, houve um crescimento até que eu chegasse a esse Olha, tamanho. é um processo no mundo que as pessoas jamais imaginaram. Por exemplo, Abraão, vou falar na linguagem da Bíblia para vocês entenderem. Abraão era neto dele mesmo. Olha, Por que será que os netos são muito apegados com os avós? e os avós também com eles. E os avós com eles? Vocês sabem por quê? Porque eles são pessoas íntimas a você e que vocês conviveram com eles antes. Olha, Abraão veio a óbito. Nasceu José do Egito, bisneto de Abraão. E José do Egito é Abraão. É de impressionar. Observa o que disse Noá, que você chama de Noé. Lá na Bíblia escreveram assim: esse homem consolará o povo. O mesmo Yahushua. Aí, Abraão, depois ele nasce como José do Egito, como Yahussaf. Aí passa um tempo, Yahussaf vem a óbito, o povo que estava lá no Egito, o povo hebreu, começou a ser escravizado por os faraós que foram entrando, que não conheceram o Yahussaf, que você chama de José do Egito. Aí disseram, olha, esse povo está prosperando muito aqui, vai tomar nossas terras, vamos escravizar esse povo. Aí passou vários faraós, depois o mesmo José do Egito nasce como Yahushua, que eles chamam de Josué. Isso é forte, hein, gente? Ele nasce como Yahushua e vai lá tirar o povo do Egito. Eles inventaram que é Moisés. Isso vem andando, gente. Isso vem andando. E agora estou aqui de novo. E aquela história aquela história sempre me tocou profundo quando eu lia ela, a história de Euve, por chama de Jó, ele na cinza, se coçando com um caquinho de telha. Aí eu senti uma tristeza nessa história, tão grande a tristeza que eu sentia. Aí quando na frente eu via, quando fala assim, que ele teve outra esposa, as meninas que chegaram para ele eram bonitas. Aí eu falei assim, que bom que Jó conseguiu vencer. Deixa eu contar um caso acontecendo agora. Eu tinha uma tia, chamava Ana. Essa tia gostava de mim que só. Inclusive os filhos, naquele tempo de novo, às vezes aquela briga de menino, né, de primos. Aí meus primos até hoje falam, minha mãe era puxa-saco seu. Só batia em nós e você ela trazia na palma da mão. Aí o que acontece? Essa minha tia, ela veio a óbito, já faz um tempo. Cheguei na casa de um primo carnal, filho dela, eles vieram, e a minha tia tinha uma coisa com ela que eu nunca tinha visto em mulher nenhuma, inclusive só vi nela, não vi mais ninguém. Ela pegava e fazia isso na cabeça, ó. Se ela tivesse nervosa, então ela fazia. Ela metia vários tapas na cabeça dela mesmo. Se ela fosse procurar qualquer coisa que estivesse achando, era tapa na cabeça dela. Inclusive, eu brincava com ela, eu ia por trás dela assim, dava um tapa na cabeça dela, ela saía correndo atrás de mim. Ai, vagabundo. Falei, tia, eu estou ajudando, você não está fazendo? Estou dando uma forcinha. Né? Sem vergonha e não sei o quê. Tá. Aí essa tia morreu faz um tempo. Chego na casa do meu primo recente. Eles vêm com a menininha pequena, quantos anos? Eu creio que já tem uns 3. Uns 3 anos. Uns 3 a 4. No máximo. Falou, aí meu primo falou assim, Juarez, você lembra da minha mãe que tinha um certo de bater na cabeça? Sim. Essa menininha... A minha netinha. A minha netinha é a mesma coisa. Aqui, trouxe ela. Quando eu bati o olho nela, que eu vi a feição dela, tia Ana. Tia Ana voltou. Inclusive, ela era bem morena, ela veio mais branquinha. Foi. Inclusive, os demais são todos mais escuros e ela nasceu clarinha no meio dos outros. A mãe, o pai, o avô, a avó, as outras irmãzinhas dela, que são 3,
Só ela é branquinha. Ela nasceu mais clara. Os cabelos encaixeados. Bati o olho nela, falei, vi, tô vendo a Tiana. É de impressionar. Porém, como eles queimaram as escrituras, por isso que vocês não têm essas informações. E eu só estou tendo porque a fonte, que é Yahweh, está passando para mim. Aí as pessoas, quando eu falo as coisas que não batem com as literaturas, as pessoas ficam procurando em literatura, vocês não vão achar. Tem pessoas que falam, mas onde é a tua fonte? Minha fonte é Yahweh. A minha fonte não é literatura. A coisa é de impressionar, minha gente. Vamos avante? Vamos. Yahweh cuidará de cada um de nós. Nós vamos vencer Que assim a batalha. seja, que assim seja. Nós vamos vencer a batalha. E quem estiver comigo jamais vai se decepcionar. Não. Não estou contando para vocês casos de carochinha. Não. É verdadeiro. É sofrido, é pesado, é doído, mas essa é a verdade. Que assim seja. Um abração a todos vocês. Olha, eu tenho uma amizade com a Sara profundo. Vocês não têm nem ideia. Olha, para vocês terem uma ideia, eu levanto, tem noites que eu levanto às vezes 1h da manhã, 2h da manhã, sento na cama, a Sara senta do outro lado, nós vamos conversar. Né, Sara? Isso. E tem uma, nós entramos, amanhece, anoitece, passa a noite, é outro tempo, 1 mês, 2, 3, nós somos as mesmas A gente é coisas. amigo, gente. Vocês é podem amigo. chegar aqui a qualquer momento, vocês não vão ver nós diferentes um com o outro. Quando ele estava sentindo a dor nas costas, eu fiquei com vontade de ajudar ele, mas eu não podia. Um irmão entrou em contato comigo hoje, lá de Santa Catarina. Ele disse que é gaúcho, foi a primeira vez que ele conseguiu falar comigo pelo Facebook, né? Ele não tem, acho que ele não tinha o meu WhatsApp. E eu conversei com ele, inclusive, mais de 40 minutos. Ele contando a situação dele, pesada. E aí eu dei umas instruções para ele e disse, ó, meu irmão, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Porém, eu te falo uma coisa, não faça nada por conta própria. Não faça separação, nada por conta própria. Deixa Yahweh trabalhar. Trate ela o melhor que você puder. Deixa ela livre. Não fica falando as coisas de Yahweh para ela, deixa ela para lá. Trata ela bem e entrega isso para Yahweh resolver para você, porque você mesmo não tem capacidade de resolver. Quem vai resolver isso para você é Yahweh. Mas só que eu digo uma coisa para você, Yahweh vai lhe ajudar, você vai vencer. Olha, deixa um abração a todos vocês, meu e da Sara. Eu quero deixar um abraço para as pessoas que estão me seguindo nas redes sociais, no Brasil e nos demais países. Tem pessoas que entram em contato comigo em vários países do mundo, né? E para mim é uma satisfação, mas a gente não tem. Tem pessoas que falam assim, Juarez, você não atende a gente e tal. Eu não tenho como atender. Imagina como você vai atender, digamos, 10 mil pessoas. Não tem como. E a gente já está com mais de 68 mil, né? O YouTube fala que eu tenho 68.700 pessoas me seguindo. Na verdade, não é isso. É porque não estão contabilizando. São multidões no mundo inteiro que estão me seguindo. E daí, eu atendo quando há possibilidade. Eu também tenho os meus afazeres, tenho as minhas coisas, né? Eu quero deixar o número do meu celular aqui, porque tem vários irmãos que entram comigo no Facebook, em outras redes, querendo falar comigo, eles não tiveram acesso ao meu WhatsApp. É 69, que é Rondônia, 99 24 5 16. Já está com 9 a mais. 69 99 24 516. O 24 são 2 vezes. Ok? Yahweh cuidará
de cada um Que de nós. assim Vamos seja, avante. que assim Venceremos seja. a batalha. Vamos chegar no topo da ladeira. A gente fala morro, essa palavra morro está errado, né? Morro, tá dizendo que morreu, né? Quer dizer que morreu, É mesmo, é. né? Subir A ladeira, algo alto, a montanha. a montanha. Vamos Vamos subir. avante. Yahweh cuidará de cada um de nós. Que assim seja. Que a presença de Yahweh, eu quero deixar a presença de Yahweh com todas Menino e as as mulheres. pessoas masculinas e femininas que estão me seguindo nas redes sociais com boas intenções. Que assim seja. Um abração meu e da Eu tô Sara achando que esse número aqui é de com pessoas que sinceridade. estavam nos assistindo, né? Vamos avante. Que assim seja. Aperta no Que meio. assim seja. Aqui, né? Não é aqui? Não. Deixa eu ver. É, não, tô perdida aqui. Acho que é aí.